Olá, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje nós vamos aprender a como criar o nosso próprio elemento HTML. O elemento que nós vamos criar vai ser um elemento para poder criar um slideshow dentro da nossa página. Qual que é a ideia? A gente criar algo como uma tag aqui HTML, que pode ser slide-show, e aí nós vamos colocar aqui as nossas imagens, imagem 1, imagem 2, imagem 3, tudo mais. E aí a gente vai fechar aqui a slideshow e isso daqui vai ser transformado automaticamente em um slide dentro da nossa página, sem a gente precisar de fazer mais nada. Então vamos ver como que a gente pode fazer isso, quais são as tecnologias que a gente vai utilizar. Bom, para a gente poder criar uma nova tag HTML, a gente vai criar um Web Component. A gente pode criar isso desde um HTML com JavaScript simples, sem mais nada, sem nenhum framework, nenhuma biblioteca, nem nada do tipo, mas existem algumas bibliotecas que facilitam esse processo para a gente. Nesse site webcomponents.org, você pode encontrar aqui já diversos componentes que as pessoas já criaram, disponibilizaram aqui, e você pode utilizar em seu site, e vai virar uma tag lá, você utiliza ela aí como você quiser. Aqui então, nessa página aqui do Web Components, se a gente vem aqui em Get Started, aqui no rodapé ele mostra pra gente, aqui ele tem um preview aqui de como criar componentes e tudo mais, e aqui ele indica pra gente algumas bibliotecas que facilitam a criação e dão recursos adicionais para a gente poder criar esses componentes de uma forma mais versátil. Uma delas é o Hybrids, que é o que eu vou estar utilizando aqui para a gente poder criar esse slideshow, essa tag de slideshow aí. E aqui tem diversas outras, tem o Polymer aí, que é muito popular, o Stencil também, e outras bibliotecas disponíveis. Eu clico aqui então em Hybrids e a gente vem para o site do Hybrids. A gente vai lá primeiro para o GitHub, né? E aqui a gente tem o site do Hybrids. Eu vou então aqui abrir aqui, ele já abre nessa página aqui da documentação dele. E aqui ele mostra pra gente aqui um elemento aqui de exemplo que foi criado com ele, que é um botão que a gente vai clicando e ele vai contando. E aqui mais para baixo, a gente pode vir aqui em Get Started e aqui ele mostra como que a gente pode começar já a criar o nosso código. Eu vou vir aqui então no meu editor e vou fazer o seguinte. Primeiro eu vou fechar essa aba aqui, não vou salvar. Vou criar um novo arquivo aqui chamado index.html. E aqui a gente tem o seguinte, eu tenho aqui o meu arquivo index.html e alguns arquivos aqui de avatares gerados aí por inteligência artificial que eu salvei para a gente poder estar testando aí nos nossos exemplos. Bom, aqui então eu vou criar uma estrutura de um HTML e agora o nosso próximo passo é copiar lá esse exemplo aqui. Vou copiar ele então, dou um Ctrl C, volto no meu editor, colo aqui, dou um Ctrl V. Ok. Feito isso então, a gente teoricamente já é para estar aí com um novo elemento HTML para a gente poder utilizar que chama Hello World. Vamos então testar isso daqui. Vou então aqui. A gente tem aqui o Hello World, que é a tag que a gente acabou de criar aqui em cima. Aqui o que ele renderiza aqui para a gente. Ele renderiza esse conteúdo que é um HTML, que vai ser um parágrafo. Nesse parágrafo vai ter o texto hello e o parâmetro que a gente passar lá no name. E aqui vai ser Word. Então é para ele imprimir Hello World. Vamos ver se isso vai funcionar. Eu posso abrir diretamente o meu arquivo HTML no meu navegador ou posso utilizar aqui algum servidor estático, qualquer outro servidor que eu tenha na minha máquina. Eu estou utilizando aqui um pacote do Node.js que é o HTTP Server. Para mim rodar ele, eu criei aqui um aliás, mas a gente pode colocar npx HTTP Server, dá um Enter e ele vai rodar para a gente aí também. npx. E aí ele vai rodar o servidor aí. Para mim aqui ele está rodando na porta 8081. Vou abrir aqui ela no meu navegador, localhost 8081 e aguardo aí ele carregar para mim.
carregou e funcionando o nosso elemento. A gente acabou de criar um novo elemento do HTML que a gente pode utilizar nas nossas páginas. Logicamente, isso daqui pode ser colocado em um arquivo separado, JavaScript e tudo mais, não tem nenhum problema. Eu vou fazer aqui seguindo esse exemplo aqui e vou criar toda a minha estrutura aqui dentro desse próprio HTML para ficar mais fácil da gente visualizar e entender e não ter aquele tanto de arquivo para a gente ficar navegando aqui e acabar se perdendo. Bom, vamos lá então ver o que a gente vai fazer aqui. Primeira coisa, eu vou definir a minha tag. Eu vou criar então a minha tag e vou chamar ela de slide show. Slide-show. Ok. Eu vou remover aqui essas duas outras propriedades aqui, onde eu defino a minha tag. E agora, o meu próximo passo aqui então, vai ser exibir, montar a estrutura aqui do meu slide. Eu vou então fazer o seguinte, eu vou utilizar aqui o render, ele dá uma sugestão aqui para mim inclusive. Eu vou remover essa altura e essa largura, eu vou deixar só o display block. Esse style eu vou remover ele daqui também. E aqui eu vou fazer o seguinte, a gente tem esse slot aqui que serve para quê? Para a gente pegar o que a gente vai definir dentro da nossa tag aqui e exibir. Eu vou colocar aqui apenas uma div aqui no momento. Div. Ok. E nessa div aqui, eu vou fazer o seguinte, só vou adicionar aqui uma classe nela. Essa classe a gente não vai usar, só para a gente facilitar a identificação lá na página. Ok. Aqui então agora eu vou utilizar essa minha tag. Utilizei a tag. Vou colocar aqui agora uma imagem. E aqui eu vou pegar um ponto .jpeg. Vou colocar também a2.jpeg, 3 e a4.jpeg. Todas essas imagens aqui eu quero que fiquem sendo exibidas aí no meu slideshow. Ok. Volto aqui no meu navegador e vou atualizar isso daqui. E você pode ver que não apareceu, nem sequer as imagens apareceu. Isso por quê? Porque a gente não definiu na nossa estrutura do nosso slideshow, a gente está aqui a tag aqui, ó, que ia exibir lá essas imagens. A gente tem aqui o shadow root, que é o conteúdo que tem lá dentro do nosso elemento. E aqui está lá a nossa div, ó, a div com a classe que a gente criou. Só que eu quero que essas imagens apareçam aqui. Então esse é o nosso primeiro desafio. E para isso a gente vai utilizar aquela tag lá chamada slot. Com essa tag chamada slot, a gente consegue então exibir todo o conteúdo, colocar, né, todo o conteúdo que a gente definiu aqui dentro da tag slideshow, aqui para dentro do nosso elemento que a gente está construindo, criando. Então aqui eu atualizo e agora sim eu já tenho todas as minhas imagens aqui sendo exibidas. Bom, qual que é então o nosso próximo passo aqui agora que a gente vai fazer? Bom, o próximo passo aqui agora, a gente tem que exibir apenas uma única imagem para a gente poder montar o nosso slide, né? Então vai ser uma imagem, depois vai ser trocada por essa, por essa, por essa e assim sucessivamente. Como que a gente pode fazer isso? Bom, eu vou fazer então o meu primeiro ajuste aqui, que vai ser o seguinte, nosso primeiro CSS que a gente vai criar aqui dentro do nosso elemento. Como que eu posso criar um CSS aqui? Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar crase.css, crase novamente, e aqui agora eu posso definir o CSS que eu quero utilizar aí no meu componente. Aqui então agora, ele já deu até uma sugestão aqui para mim, vou pegar apenas o display block ali. Agora aqui, eu vou definir um overflow igual a hidden, eu não quero que mostre aquela barrinha de rolagem ali, né, nesse elemento. Esse host aqui significa que eu estou acessando a minha tag slide-show. Eu tenho que estilizá-la dessa forma, dois pontos host. Ok. Eu posso, então, vou definir aqui primeiramente um z-index igual a 1 e position relative, posição relativa. Ok, salvo aqui, atualizo e nada mudou aqui. A gente tem a nossa div aqui e vamos ver aqui
o que ficou definido ali de estilo e tudo mais. Aqui a gente tem o nosso slide traço show e aqui está a estilização que a gente criou: display, overflow, z-index, posição e tudo mais. Bom, o que eu tenho que fazer aqui agora? Colocar para exibir somente uma imagem. Para mim poder fazer isso, eu vou utilizar a técnica de sobreposição de imagens. Eu quero que uma fique na frente da outra. Como que eu vou fazer isso então? Eu quero pegar as imagens que tiver lá dentro do host. Então aqui eu vou colocar img, e aqui tem um truquezinho que agora você vai poder ver. Então vamos lá. Eu vou fazer aqui o seguinte então, vou definir primeiramente transition, e aqui ele já deu uma sugestão para mim. Aqui não vai ser transform, eu vou colocar aqui como, pode ser como todas as propriedades. Aqui eu vou definir um tempo, por enquanto esse tempo vai ser padrão, vou colocar aqui o tempo de 1 segundo. Ok, próximo passo então, eu vou definir aqui que a posição dessa imagem vai ser absoluta, absolute. Próximo passo, eu vou definir aqui inset igual a 0, significa que ela vai ocupar todo o espaço. Eu posso fazer o seguinte, colocar top 0, left 0, lado direito também vai ser 0 e bottom 0. Então ela vai se esticar aí por todo esse elemento que eu estou criando. Só que aqui eu atualizei a página e você pode ver que isso não é aplicado. Tá? Que eu posso colocar top left, largura de 100%, altura de 100% também. Então vai ocupar todo o espaço do meu slideshow. E aqui ele não está aplicando o CSS da imagem. Vamos ver se no meu slideshow está aplicando. Vou pegar aqui, vou colocar background, vou colocar ele como vermelho. Atualizo aqui. Vamos ver aqui se ele vai pegar. Vou pegar background, vou pegar host div. E aqui, vamos ver se não está dando nenhum erro. Aqui ele não está conseguindo pegar. Essa crase aqui não tem, essa outra crase, deixa eu dar uma olhada aqui. Faltou aqui, tá fechado. Aqui faltou, se não me engano, são 3 crases aqui para eu poder separar. 3 aspas aqui, isso, para eu poder separar os dois elementos aqui, o CSS do meu JavaScript. Aqui, 3 pontos aqui. Ok, vamos ver então como que a gente pode, aqui ele já pegou ali, estilo construído, host div, background, aqui está escrito errado também, né, e não vai pegar mesmo. E agora ele pega o fundo ali, já com a cor que eu quero. Deixa eu tirar esses pontos ali, o problema era o background que estava escrito errado. Vamos ver aqui para cima, vamos ver se pega no nosso elemento pai, pegou. Só que a imagem ainda continua sem pegar o estilo. Como que eu posso então fazer isso? Acessar a imagem que está dentro do meu slot. A gente tem aqui outro seletor aqui, que é dois pontos, slotted, escrito dessa forma, e aqui eu coloco qual que é o seletor que eu quero selecionar aqui dentro do slot, que isso vem dinamicamente, de acordo eu vou construindo o meu HTML utilizando essas tags. Agora sim eu consigo selecionar a imagem que está aqui dentro. Atualizo aqui e agora você pode ver ali que está funcionando. Só que aqui, como o nosso slideshow não está com a altura definida, a largura definida, ele pegou 0 pixels por 0 pixels. Então eu vou definir aqui o style, uma largura de 400 pixels e uma altura de 600, por exemplo.
atualizo. E agora você pode ver que todas as imagens estão sendo exibidas. Vou remover aqui esse elemento aqui. Deixa eu ver se ele tem aqui delete element. Aqui ele não vai remover direto daqui, porque ele está lá no Shadow Root, né? Ele montou lá já. Então aqui ele não consegue remover daqui, mas ele está exibindo aí uma imagem atrás da outra. Bom, o que eu vou fazer aqui então? Ó, vou removendo ali, ele está ao contrário aqui, né? Vou removendo, então ele vai agora trocando as imagens aí. Então tá uma sobreposta à outra. Agora eu quero deixar isso dinâmico, então, para mim poder ir trocando essas imagens, fazendo o efeito aí de fade, por exemplo, para trocar essas imagens. Então agora vamos para o nosso próximo passo. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer aqui então vai ser definir um loader aqui para mim poder fazer o carregamento ou dar o boot, digamos assim, no meu slideshow. Então eu vou criar aqui uma nova propriedade, vou chamar ela de loader. Chamo de loader e aqui eu vou utilizar uma função para poder carregar isso daqui. Bom, aqui então nessa função eu vou fazer o seguinte, vou criar essa função aqui em cima, vou chamá-la de loader também. Function loader, aqui vai receber como parâmetro host, que é o próprio elemento, deixa eu trocar aqui é loader, mesmo nome que está aqui na minha função ali em cima. Ok, aqui então eu consigo acessar o meu elemento pai. Bom, nesse loader aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um intervalo, eu vou dar um console.log aqui primeiramente, console.log, carregando, por exemplo, só para a gente poder ver se está carregando lá o nosso slideshow. Vou atualizar aqui no meu console, não exibiu nada. Como que eu posso então fazer essa função aqui ser executada quando carregar o meu slideshow? Eu vou carregar ela dessa forma aqui. Vou chamar aqui loader, que agora teoricamente é para poder carregar ali, executar a minha função. E como você pode ver aqui, ó, tá carregando, o nosso console.log foi executado. Próximo passo então aqui agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou setar um intervalo para mim poder trocar as imagens. E aqui eu vou chamar outra função que eu vou criar, porque eu quero que troque de imagem, tanto automaticamente quanto quando eu clicar. Primeiro eu vou já fazer direto aqui essa funcionalidade. Vou fazer o seguinte, vou colocar aqui um delay de 1000 milissegundos, então a cada 1 segundo vai trocar essas imagens. E agora eu vou fazer o seguinte, aqui eu vou definir mais uma propriedade, vou chamar de current ou active e vou falar aqui qual que é a imagem atual que a gente vai carregar. Eu preciso também carregar uma listagem dessas imagens. Então aqui eu vou criar mais uma propriedade, vou chamá-la de itens. E aqui eu vou chamar uma função que chama load itens, que eu vou criar ali em cima. Para a gente poder carregar essas imagens, ou load imagens, se for o que você quiser, né? Load images, por exemplo. Então aqui, function load images, vou receber também como parâmetro ali o host, que ele injeta para mim automático. E aqui dentro eu vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui uma variável, vou chamá-la de images. E aqui eu vou acessar host.children. E aqui eu consigo ver agora, vou dar um console.log, todas as imagens que eu tenho definidas, todos os elementos que eu defini aqui dentro do meu slideshow. Então vou acessar essas imagens aqui, seja elas quantas forem. Bom, feito isso, eu vou fazer o seguinte, eu vou atualizar aqui a minha página, vamos ver se ele vai carregar ali o carregando não exibe, né? Eu vou chamar o load images então,
para poder ser executado. Ele está aqui na propriedade itens, então eu vou chamar o itens. Então agora quando carregar meu elemento, ele já carrega lá as minhas imagens. E aqui você pode ver as nossas imagens aqui, ó, 4 imagens. Então agora, meu próximo passo aqui vai ser fazer o seguinte: eu quero definir o efeito de fade. Então eu tenho que fazer ela ficar com opacidade de 100% e 0%. Como que eu posso fazer isso? Eu vou percorrer essas imagens. Eu vou tentar aqui dar um console.log nessas imagens, images. E aqui vou tentar acessar lá a primeira imagem para a gente ver se a gente consegue acessar ela diretamente aqui. Aqui ele já exibiu para mim, então teoricamente é um array. Vamos ver então o seguinte: vou colocar images.forEach. Array em JavaScript a gente consegue fazer isso daqui. Aqui ele já deu até uma sugestão para mim. Aqui eu vou trocar aqui um pouco esse código. Eu vou colocar o seguinte: vou colocar set property, ou setar propriedade, opacidade é igual a 1. Mesma coisa aqui embaixo, só que agora a opacidade é igual a 0. Então aqui basicamente o que eu estou falando é o seguinte: se por acaso o número dessa imagem for igual ao número da imagem que eu quero exibir, ele vai definir a opacidade como 100%, se não for todas as outras, então vai ficar com 0%. Atualizo aqui e ele dá um erro para mim, porque não tem o ForEach disponível, isso daqui não é um array. Como que eu posso então fazer essa iteração? Eu posso transformar isso daqui no array. Coloco o seguinte: array.from, e aqui eu passo as imagens que eu quero criar o array a partir delas. Atualizo aqui agora e funcionou. Você pode ver que até trocou aqui a imagem. Agora a imagem 1, que é a imagem que nós passamos, é a imagem que está sendo exibida, a imagem 0, né? Começa do índice 0 aqui. Então 0, 1, 2, 3. E aqui então estava exibindo a imagem 4, agora você pode ver que já trocou. Então está funcionando aí a nossa opacidade. Bom, o que mais que eu quero fazer aqui então? Meu próximo passo aqui agora é automatizar essa troca aqui das imagens para passar para a próxima imagem e seguindo. Então aqui eu já tenho aqui o loader definido. Eu vou criar uma função então aqui, vou falar o seguinte, ó, que host.active é igual a ele mesmo mais 1. Então vai ficar trocando aí a cada 1 segundo de imagens. Ó. Você pode ver que ele vai fazendo a transição, só que ele não para, né? Vai passando ali para frente, ó. Você pode ver aqui, ó, que ele cria aqui a propriedade. Você pode ver que vai adicionando aí, inclusive para imagens que a gente não tem. Então aqui a primeira coisa que eu já tenho que fazer é o seguinte: se por acaso já chegou na última imagem, volta lá para o começo. Como que eu posso, que eu quero que fique infinito esse meu slide, né? Como que eu posso fazer isso? Vou falar o seguinte: se por acaso, então aqui if host.active, slide atual do meu slide atual for maior ou igual ao último elemento, a quantidade de elementos que eu tenho, né, aqui dentro, ele volta lá para a imagem 0. Atualizo aqui então, e agora ele vai rodando, vamos lá, e agora ele exibe as minhas 4 imagens e volta para a primeira. Então aí o nosso slide já está funcionando agora. Você pode ver que é muito simples a gente fazer esse slide, e agora ele é um elemento aí do nosso HTML. A gente pode utilizar em diversos projetos e fica muito simples a gente poder criar os nossos slides. Vou criar aqui mais um slide, por exemplo, só com a imagem 5 ali, imagem 5 e 6. Atualizo aqui. Você pode ver que tem o meu slide de cima e o slide de baixo, com as duas imagens sendo trocadas totalmente independentes. Aqui eu posso estilizar o meu slide, fazer tudo mais. Aqui agora eu vou fazer apenas mais um ajuste aqui para a gente poder ver as possibilidades. Aqui eu vou fazer o seguinte: eu quero definir tempos diferentes para esse meu slide. Como que eu posso fazer isso daqui?
Vou fazer o seguinte, aqui vou adicionar mais uma propriedade aqui, vou chamar de delay, por exemplo, e aqui eu vou definir o tempo padrão, que vai ser de 1000 milissegundos. E agora aqui, quando eu tenho aqui o meu delay definido, agora eu posso trocar aqui o intervalo onde eu vou alterar as minhas imagens por host.delay. E agora eu posso alterar dinamicamente o tempo de troca dessas imagens. Como que eu posso fazer isso? Aqui no meu HTML eu quero que só esse slide de baixo agora tenha um delay de 4 segundos. Então passo aqui 4000 milissegundos, atualizo aqui e agora você pode ver que está trocando ali de segundo em segundo o slide de cima e a cada 4 segundos ele troca aqui o slide de baixo. Agora a gente tem isso dinâmico apenas com um único parâmetro aqui do nosso elemento do HTML que a gente acabou de criar. Mas eu quero também que quando eu clicar aqui, ele vá trocando ali essas imagens e por enquanto ele ainda não está fazendo isso. Eu vou adicionar essa funcionalidade então. Eu vou criar aqui mais uma função e vou chamá-la de next slide. E aqui eu vou receber host também como parâmetro e vou mover tudo isso daqui aqui para dentro. E agora aqui eu vou tirar isso daqui e só vou chamar aqui o meu next slide. Passo ali o parâmetro host, né? Salvo aqui. Teoricamente para estar tudo funcionando da mesma forma e continua funcionando aqui. Ainda não está funcionando aqui o clicar, né? Vamos adicionar a funcionalidade de clicar. Então aqui eu criei a minha função, eu quero utilizar ela aqui agora dentro do meu HTML. Primeira coisa, eu vou criar aqui a minha propriedade e vou fazer o seguinte, na verdade eu nem preciso de criar ela aqui, né? Vou fazer o seguinte, vou pegar aqui na minha div, que envolve todas as minhas imagens, e vou falar o seguinte, onClick é igual, e aí eu vou passar aqui a função que eu quero executar. Qual que é a função? Next slide. Quando eu clicar então no meu slide aqui, ele vai trocar de imagem automaticamente. Vou clicar aqui então, ó. Vou clicando e antes dos 4 segundos ali do de baixo, já é para ele ir executando para mim automaticamente, trocando ali de imagens, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. Ok. Vamos ver aqui. Eu vou chamar ali, dar um console.log em next. Eu vou comentar aqui primeiro esse meu slide de cima, apenas para a gente não ter a função sendo chamada duas vezes. E a gente vê aqui, ó, vou clicando e ele vai trocando para mim para o próximo slide. Ó. Vou voltar aqui agora. Ó, cliquei, eu posso trocar antes. Aqui também agora eu consigo trocar antes do tempo lá o meu slide. Se eu aguardo, ele vai trocando a cada 4 segundos aqui embaixo. Mas se eu clicar antes, ele troca antes do tempo, ok? Então, como você pode ver, é bem simples aí da gente poder criar o nosso próprio elemento HTML e a gente resolve aqui um problema que é o slideshow e a gente não precisar de ficar tendo que configurar e reconfigurar aquelas outras bibliotecas que tem. Para um slideshow simples é algo muito fácil da gente fazer e aqui você pode estilizar também esse seu slide da forma que você quiser. Eu vou fazer aqui uma estilização muito rápida aqui com o Tailwind. Vou pegar aqui o Tailwind, vou lá em Get Started, vamos pegar aqui do CDN mesmo e vou fazer uma estilização ali muito básica pra gente. Bom, primeira coisa que eu vou fazer aqui então é definir isso daqui como grid calls, duas colunas aqui, gap 6 para a gente ter um espaçamento entre essas colunas, colocar um slide do lado do outro. Ok, então aqui já está funcionando, é um slide do lado do outro. Aqui eu vou remover esse fundo ali, né, que eu não quero que ele fique exibindo dessa forma. Ok, e aqui se você quiser, você pode, por exemplo, pegar essas imagens aqui, colocá-las com canto arredondado. Eu vou já pegar aqui e aplicar em todas essas outras imagens. E agora eu já tenho as minhas imagens aqui estilizadas da forma que eu quiser. E aí você pode ir adicionando outros estilos
que você bem entender para o seu slide, customizar ele da forma que você quiser. Adicionar, por exemplo, uma pequena sombra aqui nos seus nos seus elementos, nas suas imagens aqui, né? Você pode ver que já está sendo aplicada aqui a sombra. Você pode colocar, por exemplo, um filtro ali. Aqui a gente tem o sépia. Vou pegar aqui deixar ela em preto e branco as imagens. Então aqui basta a gente aplicar essa classe. E aí eu quero que a imagem 1 e a imagem 3 esteja lá em preto e branco. E aí você pode ir estilizando e adaptando agora o seu slide da forma que você quiser, você necessitar para o seu projeto. Então é esse o vídeo de hoje. Vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima.